Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. A gente está dando início, então, a mais uma domingueira, né? Uma domingueira no Sul. Desta vez, a gente vai contar com o jurista Pedro Serrano. Então, a palavra está com você. Bem, eu agradeço muito mais esse convite aí do nosso pessoal aqui das Domingueiras. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, né? O tema que eu tenho a tratar, ele não sei até que ponto contribui com o debate de vocês, porque é um tema limitado, não é um tema de grande importância, talvez. Mas ele surge de uma indagação que não tem a ver com geopolítica, a indagação em si, mas acaba caindo nela. Que é fundamentalmente buscar entender qual a natureza política essencial, né, dos governos ditos de esquerda aqui na América Latina, né? Há um segmento da esquerda, mais radicalizado talvez, que fala que não foram governos de esquerda. O governo do Lula, por exemplo, teria sido um governo de esquerda, um governo liberal, porque implementou aí medidas que não têm nem o cunho propriamente de uma social-democracia, né? E realmente a gente olha, a gente vê que no governo Lula foram criadas medidas sociais de emergência, não direitos sociais. O Bolsa Família, esses outros tipos, mais médicos, todos são medidas que visam, vamos dizer, atender certas emergências, né? Os processos de inclusão na educação, né? Não são formas de incorporar direitos, são concessões do Estado, como é o caso do Bolsa Família, ou, vamos dizer, medidas que não alteram a estrutura, por exemplo, da medicina no Brasil, né? Por isso, simplesmente se contratou médicos para colocar em regiões carentes. Então, é por isso que talvez esses segmentos de esquerda tenham esse tipo de afirmação. Por outro lado, há muita gente que fala que não, que na realidade tratou-se de os governos de esquerda mesmo. Fizeram o que era possível, as medidas sociais implicaram não só num combate à miséria, que isso sim seria um valor essencialmente liberal, mas também visaram reduzir as desigualdades sociais regionais, e isso é um modelo, vamos dizer, de centro-esquerda, algo mais avançado, etc. Observando o que houve no governo, digamos assim, a observação que eu queria trazer é que, na realidade, não me parece que possa os governos Lula e Dilma, e caso haja vitória no que vem, também um futuro governo dele, não acho que dê para esperar mais do que isso. O que nós tivemos foram governos de resistência. Governos que estabeleceram resistências a uma governabilidade global e que, horas, fizeram concessões, ora esticar a corda, como a turma fala, e essa que foi a natureza desses governos. Nem propriamente de esquerda, porque não foi possível isso na época, nem muito menos, sem dúvida alguma, não foram governos liberais, ao contrário, né? Foram agentes anti-neoliberalismo. Agora, para entender esse conceito, ele é um conceito aparentemente ambíguo, porque o direito de resistência ele surge no Ocidente, na realidade, na modernidade, no século XV, XVI, pela Escola Ibérica da Paz e pelos huguenotes franceses, né? Os monarcômacos, né? Como um direito central dos direitos naturais. Na época, essas correntes aqui trouxeram a ideia de direitos naturais para a modernidade, e que foi uma ideia marcante, redundou nos direitos humanos hoje, nas constituições rígidas do pós-guerra, etc., né? Mas fundaram com isso o constitucionalismo e trouxeram essa noção de que, principalmente os monarcômacos, tratando do plano do que é uma tirania, trouxeram a noção moderna de tirania, de que tirano é o governante que é o governante que degenera em tirano, é o soberano que degenera em tirano, por conta da não observação contumaz dos direitos. E que essa não observação, não cumprimento, não lealdade aos direitos geraria o direito a resistir. Os monarcômacos imaginaram o direito de resistência como algo, eu diria, mais light, né, porque chega a uma espécie de impeachment da época, a possibilidade de afastar o governante.
Locke, tratando disso um tempo depois, radicaliza esse pensamento e chega a falar numa primeira ideia moderna de revolução, não revolução para instaurar o novo, como nós pensamos hoje, mas uma ideia de revolução para restaurar os direitos que foram suprimidos. Um tiranicídio, uma violência contra o governante, quando não houvesse outra saída por conta do fechamento da soberania, né, e da não observação dos direitos. Então, vejo que desde o começo e até hoje, o direito de resistência ainda hoje é um objeto de estudo, e eu acho que, inegavelmente, Zaffaroni, quando fala que não há sistema de garantia de direitos que não preveja, ao menos implicitamente, mas ele tem que estar lá sem prever o direito de resistência. É um pouco como nós aí explicamos no campo do direito a resistência armada à ditadura. Não é muito relevante se as pessoas que resistiram de forma armada, agora tem o filme do Marighella, eu escrevi até essa semana um artigo na Cartas, que já tinha escrito no dia, sobre esse tema, né? Não é muito relevante o que eles pensavam, qual a sua proposta subjetiva, se ia ser um governo democrático popular ou se ia ser um governo socialista, se ia ser uma ditadura do proletariado. A direita quer fazer muito esse jogo argumentativo, né? Mas me parece que não é por aí, porque o que se trata é de gente exercendo um direito humano fundamental de resistência e que morreu por conta disso. Então, porque não havia outro modo de agir ali, aparentemente, porque o direito à livre expressão não era possível, você tinha, vamos dizer, as condições para legitimar a resistência. Mas vejam que, durante tudo isso, a ideia de direito de resistência é pensada como uma possibilidade de você reagir à tirania. Ou seja, uma possibilidade de pessoa ou pessoas, um grupo, de uma parte da cidadania, ou às vezes a cidadania como um todo, reagir contra abusos estabelecidos pelo governo. As formas de reação podem ir desde modos mais pacíficos até modos violentos, dependendo do nível de fechamento do sistema. Numa democracia, mesmo de baixa intensidade como a nossa, não é legítimo reagir de forma armada, né? Nem é possível. Então, como é que a gente fala em governo de resistência? Como é que essa expressão é possível? Se trata-se de um governo. A resistência é sempre uma resistência ao governo, não uma resistência do governo. É porque, na realidade, o que se chama globalização, isso é uma série de pessoas que tratam disso, hoje em dia Laval e Dardot, pouco tempo atrás Negri e Hart, quer dizer, ou seja, tem uma série, eu estou falando de alguns, mas tem uma série de pensadores que tratam disso. A realidade é que desde a década de 80 do século passado, a gente vê se instalando no mundo a chamada globalização, que realmente foi uma grande expansão do capitalismo. Eu diria que uma expansão em dois sentidos. Uma expansão para o planeta, nós passamos a ter capital pesado na Ásia, de produção industrial, etc. E, por outro lado, uma expansão para a subjetividade humana, passa a haver uma máquina cada vez maior, comunicativa, de produção de desejos, o que interfere não só na política, mas na nossa própria forma de vida. Então, esse processo se inicia ali, e o que nós notamos é que, para garantir os interesses do poder econômico que se estabelecia dentro do capitalismo, é importante falar, esse poder econômico foi diferente. O Laval chega a falar num novo capitalismo a partir dos anos 60, 70. Lá. Eu não digo tanto, mas acho que houve ali uma profunda mudança na estrutura do capitalismo. O capitalismo industrial oligopolizado deixa de ser o vértice de poder desse modelo econômico, desse modo de produção, e passa a ser o capital financeiro, o militar e o tecnológico, os novos capitães do time, aí, né? A espinha dorsal do modelo do capital. E, pela natureza desse tipo de capital, né, tem várias consequências. No plano político, o surgimento e fortalecimento de modelos autoritários de regime político, porque o capital financeiro demanda e depende muito
do Estado para poder se reproduzir. Seja o Estado como afiançador, aquele Stiglitz, eu nunca sei falar o nome dele, Stiglitz, que foi aquele ganhador do Nobel, né, de economia. Ele usa uma expressão que eu acho muito interessante, um exemplo, né? Ele fala: por que a gente não põe o nosso dinheiro num banco pequeno que nos dá mais juros e pomos no banco grande que paga menos juros? Porque a gente sabe que o Estado está afiançando o banco grande, né, sem cobrar, inclusive. Se o banco quebrar, ele vai lá e vai socorrer e ninguém vai ficar mal. Então, esse é um lado do porquê o capital financeiro depende do Estado. E o principal é que Laval e Dardot aí é que observam isso, quer dizer, o modelo do neoliberalismo, um dos principais eixos deles é a disputa orçamentária. É um capital que fala em liberdade econômica, prega liberdade econômica, mas depende muito do agir estatal para poder se reproduzir. É muito dependente do Estado, de uma forma impressionante, muito mais que a indústria. Então, essa ultradependência do Estado leva eles a disputarem orçamento mesmo, que no Brasil é muito brutal, muito selvagem isso. Temos aí 40%, mais ou menos, do nosso orçamento para pagar serviço da dívida. Todos esses mecanismos criados de rigor fiscal, né, de contenção fiscal, no fundo, são mecanismos para garantir mais dinheiro para os bancos, né, para o capital financeiro. Então, eles são altamente dependentes, precisam, portanto, ter domínio da política. E esse domínio da política implica em ter que colocar a política nas cordas, né? Podem observar que, a partir dos anos 80, vem num crescendo cada vez maior a crítica social à política, ao agir político, aos integrantes, aos que atuam na política, etc. Uma antipolítica vai sendo criada ali. Isso tem função, a meu ver. Tem uma função ideológica clara, que é criar um ambiente político ideológico propício ao domínio do Estado por esse modelo de capital. Agora, esse modelo de capital não domina o Estado só por esse tipo de mecanismo interno, digamos assim, dos países, por apropriação do orçamento em razão de domínio interno. É evidente que ele domina internamente. Um dos aspectos mais sensíveis disso é o domínio que esse capital tem dos meios de comunicação no mundo todo. Não há meio de comunicação relevante que, direto ou indiretamente, hoje, não seja pertencente ao capital financeiro. Com isso, ele controla a percepção social a respeito da política, dos jogos de poder e etc. Agora, uma outra característica que nós temos nesse sistema, que complementa isso que eu estou falando, é essa governabilidade global. O que significa isso? Nós não temos propriamente globalização. Porque globalização é um fenômeno humano, quase como inerência nessa macroforma de vida que a gente vive. Tem gente que fala que a linguagem simbólica deve ter surgido na humanidade entre 50 e 70 mil anos. O Museu de História Natural de Nova York, os seus estudiosos falam disso, etc. Mas, digamos, coincide com o período da saída do Homo sapiens da África, a expansão pelo mundo. Então, ali já houve uma globalização. E assim toda a história humana a partir dali, né? Toda a história humana. O ser humano sempre tendeu a partir desse período, a se globalizar, né? O início do capitalismo no século XV, XIV, o capitalismo mais intenso comercial, é uma globalização, sem dúvida alguma, né? As caravelas, aí os navios saem para poder ocupar espaços no mundo. Ou seja, globalizar, essa é uma certa tendência do capitalismo, eu diria assim, né? Marcadamente, porque é uma tendência, na realidade, da própria evolução do modo de produção, né? E dos meios de produção. O que nós temos hoje em dia, nesse período que começa com o neoliberalismo, não é propriamente globalização, é uma governança global. Por quê? Porque passa a haver uma outra natureza de domínio por parte dos Estados Unidos e demais forças importantes no plano global. O primeiro mecanismo que eu acho importante não é propriamente mais os interesses do Estado americano que governam as ações políticas, são o interesse das forças econômicas que governam as ações políticas no plano global.
segundo aspecto que me parece relevante é que, talvez em razão disso, pela circunstância toda, hoje nós não temos mais operações de domínio no plano internacional por conta da ocupação territorial. Nós já não temos mais guerras, por exemplo, de ocupação territorial, salvo algum ou outro episódio. Mas, como regra geral, não. O que nós temos são as guerras produzidas por órgãos multilaterais com função de polícia, com função de segurança. Se invade o Iraque dizendo o quê? Não, ali estão produzindo bomba atômica, isso põe em risco a segurança do planeta, então nós precisamos agir para evitar essa produção e dar segurança ao planeta invadindo o Iraque. Obviamente, isso era só um discurso, sempre é. A intenção era o domínio econômico do Iraque, tanto que não encontraram bomba atômica lá. Mas esse é sempre, vamos dizer, o discurso e a estrutura das relações. Nós passamos a ter um governo não global, uma governança global realizada por forma multilateral entre vários estados e a partir de uma estrutura de exercício de poder político global de polícia, né? Um poder político de segurança, não um poder político de direito. Um estado de exceção global, no sentido estrito da palavra estado de exceção. Tem uma orientanda minha que produziu uma tese sobre isso, está publicada em livro pela editora Contracorrente, muito interessante sobre estado de exceção nessas relações internacionais. Mas o que é importante dizer é uma governabilidade que visa garantir os interesses do capital financeiro, tecnológico e militar, quando o caso, no plano global. É óbvio que enfrenta resistências hoje por parte de um conjunto de países que passaram a ter muita força econômica, liderados pela China, né? É evidente que a coisa não é tão simples, mas a realidade é que ocorre esse processo. E os nossos governos, eles se caracterizaram por serem governos de resistência a essa governabilidade global. Eu insisto, gente, lembrem-se do tempo que Lula teve um período do governo Lula, lá uns 2, 3 anos, em que eu senti nitidamente, eu fui à África, tive certas circunstâncias de vida pessoal que eu tive perto disso, fui a trabalho lá, e pude observar claramente o poder simbólico de Lula no terceiro mundo. Primeiro, Lula corretamente prioriza a África como lugar de, vamos dizer, de principal foco dos nossos interesses. América Latina e África. América Latina, por razões óbvias. América do Sul, por razões óbvias. São nossos vizinhos. Né? E a África, porque efetivamente ela é o grande território global que está em disputa. Né? E a lógica de Lula era trazer para lá uma lógica terceiro-mundista. Eu diria que o impacto foi tão grande em todas as medidas, vocês viram ele intermediando coisa no Irã, criando o BRICS, né? Criando o banco do BRICS. Tudo isso levou, a meu ver, no plano político, num início, num começo, num arremedo de Lula como um líder global que poderia estimular a formação de uma cidadania global. Essas formas globalizadas de capital, elas só se enfrentam por formas globalizadas de cidadania. Só se consegue trazer o império do direito, digamos assim, para o plano internacional quando há articulação de movimentos de trabalhadores da sociedade civil nesse plano global. E Lula, eu creio que essa é a razão dos governos do PT ter caído, de todo esse antipetismo. As razões originais não estão aqui dentro, repercutem aqui dentro, mas elas estão nas ações que Lula tomou no plano internacional. Eu diria que da América do Sul, da América Latina, perdão, vou usar esse conceito aí, dos governos de esquerda da América Latina, ele foi o que, no plano internacional, mais intensamente radicalizou a resistência a essa governabilidade global. No plano local, ele não teve tanto espaço para promover, vamos dizer, mudanças mais intensas. Fez o que era possível fazer.
Teve erros, é óbvio, a gente pode discutir aqui qualquer dia os erros dos governos Lula e Dilma, já falei dos erros aqui quando tive outra vez, de alguns desses erros, né, no meu ambiente de estudo, mas a realidade é que ele estabeleceu um governo de resistência, essa globalidade, essa governança global. Essa governança global ela tem essa estrutura interessante. Os exércitos, em vez de forças armadas, em vez de serem forças de ocupação territorial, passam a ser forças de polícia. Ou seja, nós quase chegamos a ter um Estado internacional. Porque o Estado, se você for verificar a sua essência, ele acaba sendo um discurso, são as leis, as normas, ou as regras de funcionamento, né? E o uso institucionalizado da violência. E nós passamos a ter esses dois fenômenos, né? Passamos a ter órgãos multilaterais titularizando o exercício desse poder político, óbvio que sob domínio americano, mas eram órgãos multilaterais, e um aparato de violência criado para poder dar amparo a essa governança, essa governabilidade global, né? Eu falo governabilidade porque não temos aí os outros elementos do Estado, não há institucionalidade do Estado, mas há, sem dúvida alguma, uma governabilidade. A repercussão disso no plano interno é evidente. Há todo um fortalecimento, um uso, primeiro, da coação econômica. O capital financeiro ameaça se retirar do país se certos condicionantes de política de seu interesse não forem cumpridos. É quase como uma faca no pescoço e um assalto. Você me dá 40% do orçamento e toma medidas fiscais para poder pagar, né? Ou eu saio fora do seu país, te deixo o samingo aí. Então, há esse tipo de ameaça sempre presente, esse tipo de coação. E também há um outro elemento muito importante, a operação de modelos de intervenção política dessa governabilidade global no plano interno de novo tipo. Nós passamos a ter o que se chama de guerras híbridas. Eu não gosto muito do nome, acho impreciso, mas é uma possibilidade. Uma coisa. O autoritarismo líquido passa a ser, que é o nome que eu utilizo, passa a ser estimulado como forma de operação no interior dos países, né? Operação autoritária, de deslegitimação da esquerda democrática, de combate às suas lideranças, etc. Então, nós passamos a ter esse novo tipo de intervenção, usando o termo do século XX, imperialista, no interior das nossas sociedades. Chamemos de imperialismo ou chamemos de império, não quero entrar nessa polêmica hoje, mas a realidade é que tem nova forma. Não é mais o imperialismo que nós tínhamos no século XX. É uma nova forma de domínio realizada por esses mecanismos mais suaves, mais softs de poder, né? Soft power, o pessoal fala, né? Em que você não ocupa o país, não tem uma força que vem aqui, tipo na Guerra do Vietnã, né? Querer tomar o país, mas há mecanismos de domínio. E, se necessário, se utiliza o discurso da segurança e, por uma força multilateral, se tem a ocupação territorial mesmo, aí não ocupar o uso da força física. Mas, em geral, essas questões são tratadas com mecanismos mais softs de poder. Um governo de resistência é o que resiste a tudo isso, que resiste à governança global, procurando horas negociar com ela e fazer concessões, horas esticar a corda, e é óbvio que demanda muita qualidade política dos agentes que estiverem num governo desse, essa sensibilização de em que momento é bom esticar a corda, em que momento é bom conciliar, porque pode haver derrota nas duas posições. Há também uma resistência, tem que haver, e aí não é só algo de governo, é algo da sociedade como um todo, uma resistência a esses métodos de soft power. Aqui no Brasil, o lawfare, né, o que se chama de lawfare, que aí, como eu estou falando de um assunto estratégico,
a palavra lawfare cabe muito bem. O lawfare se encontra, se acasala com o autoritarismo líquido e produz esse processo todo que nós conhecemos aí, em que a Lava Jato foi, na realidade, o ápice desse processo. Ele começa com a guerra às drogas, né? Migra para a política com o caso do Mensalão e tem na Lava Jato o ápice, né, da sua eficiência. Portanto, o meu conceito é simples. Se houver um futuro governo, eu não creio que hajam condições conjunturais de se pensar em outro modelo de governo que não o modelo de existência. Um modelo em que o aspecto central desse modelo de governo é resistir e estabelecer políticas, hora de concessão, hora de enfrentamento, com relação a essa governabilidade global e as formas locais de soft power que ela produz. O que eu queria mais transmitir, e aí pode ser uma resposta, é a natureza do que nós estamos enfrentando, né? Por que é uma democracia de baixa intensidade? Não é só no Brasil, né? Por que há essa democracia de baixa intensidade no mundo hoje, né? Caiu a intensidade democrática, que é o que a gente pode chamar de crise democrática e crise constitucional. Aquela visão humanística própria do pós-guerra, né? Que até uma parte do conservadorismo, os liberais, social-democracia, os marxistas europeus fizeram um certo pacto de que tem que ter um certo tratamento civilizado do Estado em relação às pessoas, né? Em relação ao povo, e aí surgiu os direitos humanos e os direitos sociais, né? Isso entrou em crise brutal, né? Essa é a realidade. Né? Mas essa crise, para mim, ela não vem do nada, ela vem de algo provocado, né? Quer dizer, é óbvio. Esse novo modelo de domínio global que vai fazendo com que os países se comportem de uma forma adaptada a ele, né? Ao contrário do que a gente imaginava na década de 90, eu fiz parte daquela esquerda que achava, meio libertária, que achava que se nós tivéssemos relações mais em rede, não hierárquicas, nós chegaríamos nisso que você falou, formas de participação direta, e, portanto, não necessariamente autoritárias. E não foi isso que nós encontramos. Né? A gente vê a internet hoje, que é um exemplo grande. Quer dizer, você tem ali relações em rede profundamente autoritárias. Também. E tem outras formas que são libertárias. Quer dizer, ou seja, não é a instrumentação ou o elemento formal que dá o conteúdo das relações. Então, no plano institucional, eu diria para você o que a Argentina, aqui na América do Sul, como é que se manifestou essa governabilidade global no plano interno dos países? Como é que foi essa estrutura de soft power? Ela se deu fundamentalmente por processos penais de exceção, que é a expressão que eu uso no meu trabalho, que é uma das formas de medidas de exceção do autoritarismo líquido, só para lembrar o que eu falei das outras vezes. O autoritarismo líquido se caracteriza não por ter governos de exceção, ditaduras, etc., mas por ter medidas de exceção fragmentárias produzidas no interior da democracia, que vão reduzindo sua intensidade. E aqui na América do Sul, eu diria que os impeachments inconstitucionais, no caso Dilma, Paraguai, etc., e as tentativas em outros países, que não lograram êxito, graças a Deus. E os impeachments inconstitucionais e os processos penais de exceção foram as principais medidas do exercício desse soft power, que hoje nós podemos falar que foi assim. A Operação Lava Jato, por exemplo, é produto de uma operação que é uma operação criada na Embaixada Norte-Americana no Brasil, Operação Pontes, né, em que uma integrante do DOJ foi mandada para cá para organizar. Eu me lembro desse período, quando na minha universidade muita gente foi. Foram muitos juízes, promotores, alguns professores universitários começaram a ser convidados para curso nos Estados Unidos e ser meio que preparado para tudo que a gente viu aí. Né? Então, como que institucionalmente procurar se blindar disso? É procurar fazendo reformas legislativas quando der. A Argentina agora tem que acompanhar a experiência lá. Eles fizeram uma legislação, por exemplo, contra o processo penal de exceção e o lawfare. Produziram, vamos ver se isso tem alguma eficácia. Eu acho que isso é mais no plano cultural e político do que no plano institucional que se resolve, a essência disso.
Mas vamos acompanhar a experiência de lá, de repente pode ser um caminho. Sem dúvida alguma, nomear ministros do Supremo mais comprometidos com a nossa visão, vamos dizer, de mundo, etc. Não confundir, no plano institucional, republicanismo com Estado autárquico. Isso foi um imenso erro da gente. Né? Não é republicano você deixar os procuradores da República elegerem o procurador-geral e você adotar a escolha feita por eles. O que a Constituição coloca é um equilíbrio entre a carreira e a soberania popular. O presidente da República indica o procurador-geral que for da confiança dele. É isso que a Constituição determina com razão, porque é uma forma de intervenção popular do Ministério Público. E isso é preciso porque nós temos o Ministério Público mais autônomo, com mais poderes no mundo. Não há nada nem semelhante. E a Polícia Federal quer ir no mesmo caminho. Nós temos que conter, é preciso trazer soberania popular para o exercício desses poderes. Ou seja, quem é eleito tem direito a interferir na estrutura desses poderes, porque foi eleito para isso. E não fazer isso não é republicano. Não fazer isso é querer produzir, como nós produzimos, existe no Brasil, fortalecer um Estado autárquico, que eu diria extremamente reacionário. Eu posso qualquer dia falar da história das carreiras públicas no Brasil aqui, como é que elas foram construídas, e a gente vê a origem do reacionarismo delas ali. Mas, de qualquer forma, eu estou dando alguns exemplos. Nós produzimos uma legislação recente de defesa do Estado democrático, é algo relevante para você. A democracia tem que ter mecanismos de defesa jurídico-política. Né? Então, eu acho que essas medidas institucionais elas são possíveis. Acho que nós vamos ter que pensar em algum momento, não agora, óbvio, mas em aquela ideia da Dilma, a gente tem que voltar a discutir. Queria até vir um dia aqui para discutir de novo essa ideia de uma Assembleia Constituinte para fins específicos. Ela pensou para a reforma política. Eu penso para a reforma da estrutura de Estado. Agora a direita está trazendo essa ideia de semipresidencialismo, né? Que é uma forma de golpe. Né? Mas o que nós precisamos pensar é uma mudança total na estrutura de Estado, não apenas na relação entre executivo e legislativo. Né? Como se o judiciário também não tivesse nada a ver com os problemas que houveram no país. Tal. Quer dizer, você precisa mudar a estrutura de Estado, porque a estrutura de Estado brasileira da Constituição de 88 é muito atrasada. A Constituição de 88 é uma grande Constituição, a melhor que nós tivemos na nossa história em termos de democracia e direitos, mas no plano institucional de Estado ela tem muitos problemas graves ali. Eu tenho elencado todos eles, apresentei para a Fundação
Perseu Abramo, e adotaram um pedaço daquilo no programa que ela soltou aí como programa do PT e tal. Então, acho que tem muito o que fazer, mas a gente tem que entender que é sempre nessa lógica da resistência. Às vezes dá para fazer, às vezes não, né? Às vezes dá para avançar, às vezes não. E isso, infelizmente, eu acho que a gente não tem horizonte melhor, mas temos que realizar, porque isso eu acho que é um momento fundamental para depois poder construir um movimento mais impactante e que tem que ser global contra essa governabilidade global.